Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, para pro vídeo. Ira fica pasma com as palavras de Orhun. Ira então retira seu braço das mãos de Orhun com muita raiva e diz: "Você sabe o que está dizendo? Orhun, coitado, está em Marte." Ele então acorda assustado e olha para Ira, enquanto Ira descasca ele pelo que ele disse para ela. Ira então diz: "Como você ousa dizer isso para mim?" Orhun então diz: "O que, Ira?" Ira então diz: "Nunca mais faça isso comigo. Você não pode dizer isso para mim. Você não tem o direito de dizer isso para mim." Ira então sai revoltadíssima do quarto de Orhun. Ela então para no meio do corredor para recuperar o seu fôlego, pois ela está muito nervosa. Sultana então chega no local e pergunta para Ira o que é que ela está fazendo na mansão àquela hora. Ira então diz para a sultana que levou remédio de febre para Orhun, pois ele está com uma febre muito alta, e diz para a sultana que ela deveria chamar um médico. Ira então sai do local, sem dar mais nenhuma explicação à sultana. Ira então volta para a cabana, mas no meio do caminho ela começa a se lembrar de quando Orhun pegou no braço dela e disse que a amava. Ira volta de seus pensamentos e diz: "Como ele pode dizer isso para mim?" Ira acaba escorregando e caindo no chão, e acaba machucando sua mão. Ira então começa a se lembrar do momento em que Orhun levou um tiro para protegê-la. Ira volta de seus pensamentos e diz: "Não, ele não tinha o direito de fazer isso. Não importa o que aconteça, mesmo que ele me ame, isso nunca vai acontecer. Não, isso nunca pode acontecer." Enquanto isso, Elif acalma o Sr. Arif e o ajuda a se sentar no sofá. Azix fica completamente em choque com o que acabou de ver. Susan então vai dizer para Azix que Elif não pode ficar entrando assim na casa daquele jeito. Enquanto isso, Elif está cuidando de Arif e pergunta se ele está bem. Arif responde que sim. Elif pergunta ao senhor se ele quer alguma coisa. Arif responde que gostaria de um pouco de água. Susan grita lá da porta, dizendo que vai trazer água para o senhor. Susan então entrega um copo de água ao senhor. Azix puxa a garota de volta para o galpão. Assim que eles chegam na frente do galpão, Azix pergunta para Elif o que foi que ela disse no ouvido de seu pai, pois assim que ele escutou o que ela disse, ele se acalmou na hora. Elif diz para Azix que não disse nada para o senhor. Azix manda Elif não mentir para ele. Elif diz para Azix que apenas mandou ele se acalmar e não ter medo, pois ela estava ali com ele, e diz para Azix que não falou nada além disso. Azix manda Elif nunca mais se aproximar do pai dele. Elif diz para Azix que nunca teve más intenções e que apenas quis ajudar o pai dele a se acalmar. Azix então diz: "É melhor você pensar no seu pai ao invés do meu, pois se você não me disser aonde escondeu o dinheiro, eu vou matar o seu pai." Azix então manda Elif pensar nisso. Ele então abre a porta do galpão e praticamente joga a menina lá dentro. Ira passa a noite inteira acordada, apenas velando o sono de Sarah. O dia amanhece. Sarah então acorda e diz: "Mamãe, você não dormiu nada essa noite? Eu acordei de noite e você ainda estava acordada." Ira diz para Sarah que não estava com sono e conta para Sarah que ficou observando as estrelas. Ira pergunta para Sarah se ela dormiu bem. Sarah responde que sim. Sarah pergunta para Ira se ela não vai ir trabalhar hoje. E pergunta para Ira se elas não vão mais acumular pontos para o papai vir buscá-las. Ira abraça Sarah e diz: "Sim, você tem razão, minha querida. Vou ir trabalhar." Ira então vai trabalhar na mansão, mas antes de entrar, Sultana já abre a porta para Ira e diz: "Aonde você estava? Você já viu que horas são? A Fifi está esperando por você." Ira então vai falar com a Fifi. A Fifi então diz: "Meu filho estava com febre alta ontem à noite e você deu remédio para ele ao invés de me informar que ele estava com febre." Ira então diz: "Sim, senhora Fifi, você tem razão. Eu peço desculpas por isso." Ira diz para a Fifi que se ela quiser, ela pode não atender mais aos pedidos de Orhun. Inclusive, ela pode deixar de levar o café para ele. A Fifi então diz: "É assim que você deseja fugir das suas responsabilidades e do erro que você cometeu?" A Fifi então manda Ira sair de sua frente. Ira então sai do local. A Fifi diz para a sultana que tem alguma coisa estranha na história que Ira contou, pois Ira desapareceu depois de ter contado a ela que Orhun estava com febre. E agora ela está tentando fugir dos trabalhos que envolvem Orhun e ainda pediu desculpas para mim? A Fifi então diz: "Ela ainda pensa no meu filho." Sultana pergunta para a Fifi se ela deve fazer alguma coisa. A Fifi manda a Sultana ficar de olho em Ira, pois tem algo de errado na história que Ira contou. Antes de Sultana sair, a Fifi pergunta para a Sultana se ela já contratou um jardineiro. Sultana diz para a Fifi que elas têm um candidato com boas referências e que foi até aprovado por Orhun, que virá hoje na mansão realizar uma entrevista. Enquanto isso, Elif está em seu cativeiro e começa a se lembrar do momento em que Azix mandou ela ficar longe do pai dele.
E também mandou ela pensar mais no pai dela do que no pai dele, pois se o pai dela não pagar a dívida dentro de um mês, ele vai matá-lo. Após um tempo, Azix entra no galpão e se senta na frente de Elif. Ele olha para Elif e diz: eu sei que eu não tenho limites, e você sabe disso. Claro que você sabe. Mas ainda assim, você se opõe às minhas ordens. Eu mandei você sair da minha casa, e mesmo assim, você abraçou o meu pai. Azix então retira uma arma do bolso e diz: você não estava com medo ontem, não é? Você pensa mais nos outros do que em si mesma? Se eu disser não, é não. Você diz que é boa e honesta, então vamos testar a sua honestidade. Azix então coloca uma bala dentro da arma e manda Elif se ajoelhar. Ele então aponta a arma para a cabeça de Elif e diz: você tem uma bala e 6 respostas para me dar. Ele então diz: onde está o dinheiro que você escondeu para seu pai? Elif responde que não sabe e diz que não escondeu dinheiro nenhum. Azix então aperta o gatilho, mas a bala não sai. Ele então pergunta: aonde está o dinheiro? Elif responde: eu não sei. Azix aperta a arma mais uma vez, e graças a Deus não era o local onde a bala estava. Azix pergunta novamente: aonde é que está o dinheiro que você escondeu para seu pai? Elif diz mais uma vez: eu não escondi dinheiro nenhum, eu não sei do que você está falando. Azix então aperta o gatilho novamente, e Elif está completamente transtornada com tudo o que está acontecendo. Azix então se levanta e coloca a arma na cabeça de Elif e diz: cadê o dinheiro? Elif então diz: eu já disse que não sei. Azix então aperta o gatilho novamente e a bala novamente não sai. Azix então sai do local, deixando a garota completamente traumatizada. Enquanto isso, o pai de Elif está na praça tentando comer uma rosquinha. Após um tempo, Rached se senta ao lado dele e pergunta o que ele está fazendo ali. O pai de Elif responde que está procurando um emprego, pois tem uma dívida enorme para pagar. Rached diz para o senhor que ele com certeza está em uma situação pior e toma a rosquinha da mão do pai de Elif e diz que se ele não vai comer a rosquinha, então ele come, pois ele está com fome. Rached então começa a comer a rosquinha enquanto conversa com o gato. O pai de Elif sai dizendo que precisa arrumar um emprego. A Fifi vai ver como Orhun está. Orhun acaba acordando e dá de cara com a cara de cachorro molhado e a Fifi. Sultana entrega para Orhun seus remédios. Orhun toma os remédios. A Fifi então pergunta para Orhun como ele está. Orhun responde que já está melhor. A Fifi então diz: você nos assustou ontem à noite, e diz para Orhun que eles precisaram chamar um médico para ele, por conta de uma febre alta que ele teve. Orhun então diz para a Fifi que Ira contou para ele que ele estava com febre, e que ele pediu para que ela não contasse nada a ninguém. A Fifi então diz para Orhun que ele não precisa defender Ira, pois ela já confessou seu erro e já se desculpou por isso. A Fifi então diz para Orhun que se ele precisar de alguma coisa, pode lhe dizer. A Fifi sai e Orhun fica pensando no momento em que Ira lhe disse que estava cuidando dele, pois precisava pagar a dívida que tem com ele. Gurbus está conversando com sua irmã e Azix chega no local. Azix entra no escritório e Gurbus lhe dá as boas-vindas. A irmã de Gurbus também dá as boas-vindas a Azix. Gurbus oferece um lanche a Azix. Azix agradece, mas recusa o alimento. Gurbus então pede para que Azix lhe conte as novidades e lhe diga como está a garota. A irmã de Gurbus, que obviamente gosta de Azix, diz: mas de que garota vocês estão falando? Gurbus então diz que o pai de uma jovem não pagou sua dívida, então Azix levou a garota para a casa dele. A irmã de Gurbus então diz: ah é? E ela é bonita pelo menos, Azix? Azix então responde que não e diz que ele não tem interesse por beleza. A irmã de Gurbus responde: ah, é mesmo? Eu não sabia disso. Azix responde: sim, eu sempre fui assim. Gurbus fica boiando na conversa dos dois. A irmã de Gurbus então diz que vai deixar eles conversando a sós, pois pelo jeito a conversa é séria. Azix então olha para Gurbus e diz: caso o pai de Elif não consiga pagar a dívida, eu devo esfaqueá-la no pulmão ou devo enfiar uma faca em seu braço? Gurbus começa a rir, santo Deus, e pergunta para Azix se Elif ainda não confessou aonde escondeu o dinheiro. Azix responde que não, mas diz para Gurbus que em breve ele fará a menina confessar. Enquanto isso, Elif come seu lanche. Segundos depois, Susan chega no galpão e manda Elif comer rápido o seu lanche, pois ela tem muito trabalho para fazer na casa. Enquanto isso, a Fifi está em seu quarto pintando seus objetos esquisitos. Sultana vem lhe trazer um café e água. A Fifi então pergunta para a Sultana o que ele está fazendo nesse momento. Sultana então responde que Ira está ajudando Mary na cozinha. A Fifi então diz: quero que você faça o possível para unir meu filho com aquela mulher. Sultana então diz: mas senhora... A Fifi então diz: eu sei que eles deveriam ficar longe um do outro, mas alguma coisa aconteceu ontem à noite e parece que meu filho não se lembra, mas há algo de estranho naquela cobra e precisamos descobrir o que é.
Ira está ajudando Meren na cozinha e Sultana manda Ira levar o café da manhã para Orhun. Ira então entra no quarto de Orhun com o café da manhã dele. Ela começa a ajeitar os itens do café na mesinha de cabeceira de Orhun. Orhun então diz: eu tive febre ontem à noite e pedi para que você não avisasse a Sultana. Então a culpa foi minha e não sua. Ira então olha para Orhun e diz: a culpa foi minha, eu deveria ter feito meu trabalho e informado a Sultana que você estava com febre. Se eu tivesse feito isso, nada disso teria acontecido. Orhun então diz: o que não teria acontecido? Ira fica em silêncio. Orhun então diz: o que você está escondendo, Ira? Ira então diz: não há nada que valha a pena lhe contar. Enquanto isso, Sultana está na porta do quarto, no corredor, escutando toda a conversa deles. Ira então sai do quarto e Orhun fica se perguntando no que aconteceu na noite anterior. Enquanto isso, Susan enche Elif de trabalho. Elif começa a limpar o chão da sala e Arif começa a dizer para Susan que Berrie voltou. Susan pede para que o senhor fique em silêncio e não diga bobagens. Arif então diz mais uma vez: é ela sim, é Berrie. Susan manda o senhor calar a boca e diz para Arif que Elif não é aquela pessoa. Susan então manda a Elif sair dali e ir limpar a cozinha. Meren leva café da manhã para Sarah. Sarah agradece Meren pela comida e pergunta: você tem filhos? Essa pergunta desmonta Meren completamente. Ela fica muito triste e começa a olhar pela janela. Nesse momento, ela começa a se lembrar de quando tentou se reaproximar de seu filho, que provavelmente é o Azix, e o menino, na ocasião, a desprezou, dizendo que ela era uma pecadora mentirosa. Meren tenta dizer para o menino que ela foi caluniada e que ela não fez nada de errado, mas o menino, que é Azix, despreza Meren e manda ela ir embora, a chamando de mentirosa. Meren volta de seus pensamentos e diz para Sarah que sim, que ela tem um filho, mas ele está muito longe. Enquanto isso, Azix está andando na rua e começa a se lembrar de quando fez roleta russa com Elif e ela manteve sua palavra, dizendo que não escondeu dinheiro nenhum e que não sabe aonde o dinheiro está. Enquanto isso, Rashed bate na porta dos Dermihanli, procurando emprego. Os empregados da mansão chamam Sultana. Sultana então aparece no local e confunde Rashed com o jardineiro que vinha fazer a entrevista. Rashed, que não é nem um pouco idiota, confirma. Sultana então pergunta para Rashed se ele tem boas referências e se ele pode começar amanhã bem cedo. Rashed responde que sim e aproveita a confusão de Sultana para conseguir o trabalho. Sultana então manda Rashed começar amanhã bem cedo. Assim que Rashed está saindo da mansão, ele encontra com o jardineiro verdadeiro. O jardineiro verdadeiro então pergunta para Rashed se ele foi para a entrevista de jardineiro. Rashed responde que sim e diz para o jardineiro que a vaga já foi preenchida. O jardineiro então vai embora da mansão e Rashed ficou com a vaga. Sultana vai falar com a Fifi e diz para a Fifi que o jardineiro começará amanhã. A Fifi então pergunta para a Sultana se ela descobriu alguma coisa sobre o que aconteceu entre Ira e Orhun na noite anterior. Sultana responde que Orhun disse para Ira que foi ele quem pediu para que ela não contasse a ninguém sobre a febre, e diz para a Fifi que Ira falou para Orhun que a culpa era dela, pois se ela tivesse feito o trabalho dela e contado que ele estava com febre, nada disso teria acontecido. A Fifi então pergunta para a Sultana o que não teria acontecido. Sultana então responde para a Fifi que ela também não sabe, pois Ira saiu do quarto de Orhun sem responder a pergunta dele. A Fifi então manda a Sultana continuar com o plano e não sair da cola de Ira para descobrir o que aconteceu na noite anterior. Assim que Sultana sai do local, a Fifi recebe uma ligação de Daphne. Daphne pergunta para a Fifi como Orhun está. A Fifi conta para a Daphne que Orhun teve febre alta ontem à noite e que eles precisaram chamar o médico para atendê-lo. Daphne então fica muito nervosa e pergunta para a Fifi se ela pode visitá-lo. A Fifi então diz para a Daphne que ela deve vir visitá-lo sim, pois é muito bom para Orhun ter a presença de pessoas como ela. Enquanto isso, Ira está limpando os móveis da sala de jantar e fica se lembrando do momento em que Orhun disse que a amava. Ira também começa a se lembrar de quando estava limpando o escritório de Orhun e ela acabou derrubando as alianças de casamento deles no chão. Ira volta de seus pensamentos e Sultana chega e manda Ira ir levar chá de ervas para Orhun. Ira então leva chá de ervas para Orhun e quando ela entrega o chá para ele, ela acaba se atrapalhando e derruba um pouco do chá ao colocá-lo nas mãos de Orhun, pois está muito nervosa. Orhun então diz: o que está acontecendo com você? Há algo de errado? Ira então diz: o que está acontecendo comigo? Você não se lembra do que você fez ontem à noite? Você me excluiu da sua vida há 6 anos e ainda teve a audácia de dizer que me ama, mesmo sabendo que eu sou casada
Ira então dá um tapa na cara de Orhun e depois diz: essa é a resposta tardia ao que você fez comigo. Ira volta a seus pensamentos e sim, tudo isso não passou de um pensamento de Ira. Orhun então diz: Ira, eu perguntei se há alguma coisa de errada com você. Ira então pede desculpas a Orhun. Ela pega o chá das mãos de Orhun e diz que não há nada de errado com ela e diz para Orhun que vai trazer outro chá para ele. Ira então sai do quarto de Orhun e encontra com Sultana no corredor, que estava escutando tudo atrás da porta. Sultana pergunta para Ira por que Orhun não bebeu o chá. Ira responde que Orhun acabou derrubando um pouco de chá nele mesmo e diz para a Sultana que trará outro chá para ele. Enquanto isso, a irmã de Gurbuz espera ele na saída do escritório de Gurbuz. Azix pergunta para a garota o que é que ela ainda está fazendo ali. A garota então diz: nossa, é bom ver você voltando para casa durante o dia. Você sempre vai embora daqui bem de noite. Você vai ver aquela garota, não vai? Você nunca me levou na sua casa, eu nunca entrei na sua casa, mas aquela garota você botou lá dentro, não é? Azix então diz: se você quiser ficar trancada dentro de um galpão e ser torturada por mim, tudo bem, então vamos. A garota então se aproxima de Azix e diz: eu ficarei muito feliz se a tortura vier de você, eu concordo com tudo o que você quiser. Azix então diz: você tem certeza disso? Azix então manda a garota voltar para a casa dela antes que seja tarde demais e alguém veja ela ali. Antes de sair, a garota dá um beijo na bochecha do rapaz e depois vai embora. Susan manda Elif sair rápido da casa e voltar para o galpão e manda ela não deixar Azix ver ela no jardim. Ela então dá um pedaço de pão para Elif e manda ela sair o mais rápido possível dali. Elif está voltando para o galpão e acaba encontrando com Azix no caminho. Azix então diz: o que você está fazendo aqui fora? Elif então diz: eu fiz uma limpeza na casa, mas já estou voltando. Azix então diz: você chegou perto do meu pai de novo? Elif então diz para Azix que não ficou perto do pai dele. Azix então leva Elif de volta para o galpão. Elif então começa a se lembrar de quando estava limpando a casa e o Sr. Alif a chamou de Berrie. Elif volta a seus pensamentos e se vira para Azix e diz: talvez você fique um pouco bravo com o que eu tenho para lhe dizer, mas a minha mãe tinha esclerose múltipla, assim como seu pai, e talvez ele melhore um pouco mais se tiver uma atenção mais adequada. Azix então diz: você está querendo me dar conselhos? Elif fica quieta e então olha para Azix e diz: quem é Berrie? Azix quase morre ouvindo isso e lança um olhar da morte para Elif. Enquanto isso, Ira está limpando a casa e encontra com Sultana no corredor da mansão. Sultana diz para Ira que Orhun quer falar com ela. Ira então pergunta: por quê? Sultana então diz para Ira que o trabalho dela não é questionar. Ira então vai até o quarto de Orhun para falar com ele. Orhun então diz para Ira que quer saber o que aconteceu na noite anterior. Ira então diz para Orhun que ela não tem nada a lhe dizer. Orhun então diz: não? Você não tem nada a me dizer? Eu quero saber o que aconteceu ontem à noite. Ira então diz: não aconteceu nada e nunca vai acontecer. Ira então ia sair do quarto de Orhun, mas ele puxa Ira pelo braço e diz: o que tudo isso significa? Há uma razão para você estar assim comigo. Você precisa me dizer o que é. Ira então solta seu braço das mãos de Orhun e diz: no momento só há uma coisa que eu gostaria de lhe dizer. A Ira, de 6 anos atrás, não está mais aqui. Ira então sai do quarto de Orhun. Assim que Ira sai do quarto de Orhun, Orhun começa a se perguntar no que Ira quis dizer com isso sobre ela não ser mais a Ira de 6 anos atrás. Nesse momento, Orhun acaba se lembrando do momento em que estava delirando de febre e disse para Ira que a amava. Orhun também se lembra de Ira ter se revoltado contra ele após ele confessar que a amava. Orhun volta de seus pensamentos e se sente péssimo por tudo o que aconteceu. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.